o André Rizek, né, nosso companheiro, jornalista, lá do Sport TV há muitos anos. Ele, lá no programa que ele apresenta, o Seleção Sport TV, ele trouxe a informação de que o José Botto e o Felipe Luiz não quiseram a contratação do Neymar para o Flamengo. Foi essa a informação trazida pelo Rizek. Né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Pelo que eu sei, pelo que eu conheço de dentro do Flamengo, eu não chegaria ao ponto de dizer que o Botto e o Felipe não quiseram o Neymar. Mas uma coisa eu garanto, não houve uma empolgação pelo nome do Neymar. A torcida ficou empolgada, uma parte dela. Alguns patrocinadores ficaram animados, né, porque o Neymar realmente, a mídia, ele vende uma barbaridade, né? O que bota o nome do Neymar, da audiência, da repercussão. Então, alguns patrocinadores ficaram animados. Agora, a diretoria do Flamengo, que assumiu agora, né, no início deste ano, não houve uma empolgação, né? Exatamente por tudo que nós estamos vendo aí que está acontecendo. O Neymar, ele nos últimos anos, ele deixou claro, muitas vezes, que ele tem o desejo de jogar no Flamengo. Ele já apareceu com a camisa do Flamengo, várias e várias vezes, comemorando gols do Flamengo, vários vídeos, ele indo a jogo, acompanhando, falando, declarando isso, que tem vontade de um dia jogar no Flamengo, e ele tem mesmo. E era uma possibilidade o Neymar vir jogar no Flamengo quando ele estava buscando um time para sair lá do Al Hilal, que já não aguentava mais o Neymar, porque ele demorou muito para se recuperar e tal, na contusão dele. A avaliação é de que ele estava mais concentrado em outras coisas do que no futebol, e isso estava atrapalhando a recuperação da grave lesão que ele teve. Então o Neymar já sabia que não ia ficar lá e estava procurando outro time. E o Flamengo era uma possibilidade, sim. Só que, através do seu staff, através de representantes, né, quando o Neymar colocou esse desejo, seria legal jogar no Mengão, e isso foi até o Flamengo, não houve de fato uma euforia. Os caras não ficaram muito animados não, falaram, mas será que vale a pena? Tem essa situação toda aí, e de fato, minha gente, o que nós estamos vendo no Neymar, nesta volta dele ao futebol brasileiro, é que o Neymar, claro, ele está no Santos, ele foi revelado pelo Santos, ele gosta muito do Santos, e o Santos é um time que lhe deu a oportunidade para voltar a jogar. O Santos precisa do Neymar, e o Neymar precisa do Santos. Essa é a realidade. E ali ele encontrou um ambiente para voltar a jogar. Acontece que vocês todos sabem da história aí. O que está acontecendo. O Neymar chegou a fazer 7 jogos com o Santos, mas também se ouviu falar muito do Neymar fora de campo, e isso acabou atrapalhando, porque ele se machucou, mas continuou, né, no ritmo dele fora de campo, e aí gerou todo esse desgaste daquele jogo com o Corinthians, que ele não pôde participar, do jogo mais importante do Santos até agora, e as confusões continuaram depois disso no noticiário, todo mundo está sabendo o que aconteceu. Então, por essas e por outras, o Flamengo realmente não ficou
empolgado com o Neymar. Todo mundo conhece o Neymar, sabe que o Neymar, falando de técnica, de jogo de futebol, o Neymar é um craque. O Neymar é brilhante. O Neymar é um jogador de futebol excepcional. Mas tem esses problemas, tem esse pacote, e ele vem de uma recuperação lenta, de uma lesão que o deixou muito frágil fisicamente, e é por isso que o Jorge Jesus, que foi tão criticado pelos fãs do Neymar, que são muitos, disse, ele não tem condições neste momento de jogar no ritmo, no nível que a equipe quer e precisa e pode. Existem outros jogadores que estão aqui e que estão tinindo. Olha o que o Boto falou quando ele foi perguntado pelo Vene Casagrande, tá? Foi uma entrevista do Vene Casagrande com o Boto, e ele foi perguntado sobre o Alcaraz, né? Porque o Alcaraz foi para a Inglaterra, tá rendendo bem lá, né? E aí o Vene perguntou sobre essa situação, se valeu realmente a pena ter se livrado do Alcaraz. E aí o Boto disse o seguinte, hein? Eu vou destacar a frase que eu quero, mas ele diz o seguinte: eu não posso fazer essa futurologia, né? Mas estou convencido de que o Alcaraz vai ficar na Inglaterra. Ou no Everton, ou em outro clube, porque tivemos sondagens de outros clubes desde que ele chegou na Inglaterra. Aí as pessoas dizem, serve na Premier League e não serve para o Flamengo? As coisas não são assim. Agora é que eu quero chamar a atenção, Marcos André. Para mim, o Flamengo é muito melhor do que, vamos dizer, 70% dos times da Premier League. Além disso, o modelo de jogo do Flamengo tem pouco a ver com a maioria das equipes do campeonato inglês. Olha aí, Vamp, Flamengo melhor que 70% da Premier League, de acordo com o Boto. E aí, vai concordar com o homem? Não vai? Tá com essa carinha por quê? Só faltava ele ir para uma coletiva e falar assim, o Flamengo 90% da Premier League é melhor que o Flamengo. Aí os caras falam assim, vai embora agora, volta para lá então, vai trabalhar na Inglaterra. Isso é uma pesquisa outro dia aí, Tico, um negócio... Esse negócio aí de simulação, de como é que é se um clube brasileiro jogasse na Premier League. E aí botaram o Palmeiras. Isso eu tava vendo aí num dos programas ali que eu fico assistindo. Se o Palmeiras jogasse a Premier League, ele terminaria em... uma máquina lá, que os caras fazem uns cálculos lá, tudo louco. O Palmeiras, de 20 clubes da Premier League, se ele estivesse disputando, ele disputaria para não cair entre os 3 últimos. Que lá cai 3, né? São 3, né, Bruno? Sim. Aí tava essas máquinas aí de simulação, tava vendo isso até num programa lá do Sport TV. E aí, mas você acha que o Boto vai chegar na coletiva agora e falar o quê? Não, ele vai falar, vai rasgar. Não, eu acho que tem que ter sinceridade, né, Bruno Prado, sem clubismo. Eu acho que o Flamengo ficaria ali atrás do City, do Liverpool e do Arsenal, Eu acho que o Flamengo seria o 4º, sem clubismo. Assim, o que pode atrapalhar o Felipe Luiz é exatamente esse tipo de empolgação, assim, né? De começar a achar que tem que ganhar de 6-0 de todo mundo, aí, sei lá, vem aqui no Allianz empata com o Palmeiras, aí acha que é ruim. Assim, esse tipo de coisa, assim, porque isso é bem comum, né? Na torcida do Flamengo, na comunidade do Flamengo. Calma, você não vai jogar na Premier League, então você pode falar qualquer coisa, né? Você só vai ter essa prova se você jogar lá e mostrar que você vai ficar na frente de 70% dos times. Senão você pode falar qualquer coisa. Posso falar, sei lá, eu acho que eu jogo mais futebol que alguém. Assim, nunca vão ver eu jogar com o cara. Então você pode falar qualquer coisa. Ô Bruno, então, mas zoeiras à parte, claro que eu tava zoando. Mas vamos lá. Ele foi delirante essa declaração? Ou não? Ou o Flamengo pode ser sim melhor do que pelo menos 50% da Premier League ou não?
Eu não sei, assim, eu tenho muita curiosidade. O que seria um Flamengo e Brighton, por exemplo? Que é um time bom. De ida e volta, joga de ida e volta. É um time muito bom e não é um time grande. Eu acho que o Brighton aí também é a mesma coisa. Nunca vamos saber disso porque não vai jogar. Eu acho que o Brighton disputaria o título brasileiro. Mas a gente nunca vai ter essa prova. O Brighton não vai jogar o Campeonato Brasileiro. Então é difícil saber. O Flamengo vai jogar com o Chelsea no Mundial. Então aí a gente pode ver um confronto, né, para ver qual é o nível disso aí. Mas assim, são frases, sei lá, eu posso dizer, eu acho que o São Paulo seria campeão alemão. Assim, é uma coisa meio jogada, assim. Esse Flamengo e Chelsea acho que vai ser curioso para ver. Aliás, nesse Mundial, a gente tem algumas coisas que eu acho que são curiosas, assim, Palmeiras e Porto. Qual é o nível de um time português em relação a um dos principais times da América do Sul? Porque o que a gente vê, né, no Mundial, no outro formato, que os times da América do Sul não estão conseguindo competir com o campeão europeu, de vez em quando dificulta, como o Flamengo dificultou com o Liverpool, o Palmeiras com o Chelsea, mas também às vezes toma um baile como o Fluminense tomando o Manchester City. E a gente vê que ele disputa o campeão da América com o campeão da África, da Ásia e da CONCACAF e muitas vezes perde. Quando ganha, normalmente é duro e muitas vezes perde. Isso a gente vê quase todo ano. Nesse Mundial a gente vai ver uns confrontos que a gente não costuma ver, para ter uma noção melhor de em qual lugar cada time está. Esses paralelos assim são meramente imaginários, né? Ninguém tem condições, porque como você falou, né, Bruno? Não jogam, não tem retrospecto, nem nada. Mas vamos lá, pega a classificação do Campeonato Inglês. Então, se você é melhor que 70%, você vai ficar o quê? Atrás de 6 times, né? Atrás dos 30%, que são 20 times, são 6 times. Então, você vai ser o sétimo é o Brighton. Então o Flamengo estaria atrás do Newcastle, campeão da Copa da Liga, do Manchester City, do Chelsea, que é seu adversário agora na Mundial de Clube, o Nottingham Forest, que é um intruso aqui em terceiro. Que não tem o Manchester United, normalmente está ali aí, né? Exato, que não é um time, assim, pelos valores e tal, tão bom, mas... Está na terceira temporada na primeira divisão. Mas assim, o Nuno Espírito Santo, né? Tinha pouquíssima posse de bola, aproveita as poucas chances que cria, está numa fase assim. O Arsenal, que é o vice-líder, e o Liverpool, que é o líder. O Flamengo estaria, então, no nível do Brighton, 7º colocado, né? À frente do Fulham, do Aston Villa. O Aston Villa está se dedicando muito na Champions League. Nas quartas da Champions. Ele está lá, é um dos 8, né? Quer dizer, será que o Aston Villa é pior que o Flamengo? Time do Emery. Aí o Bournemouth, que é um time que vem até bem, o Brentford, Crystal Palace, o Manchester United, que, enfim, é uma crise eterna, né? O Tottenham, outro que está sempre em crise. Aí vem Everton, aí vem o West Ham, que é o time do Paquetá. O Wolverhampton, do Vitor Pereira, que está escapando do rebaixamento, aliás. Abriu 9 pontos para o rebaixamento, o Vitor Pereira, né? Pegou o time lá naquele... Você vê que os três que subiu, os três estão caindo, né? Isso, Ipswich, Leicester e Southampton. Por exemplo, o Wolverhampton, que é um time que está brigando para não cair, deve escapar, ele tem 3 jogadores de seleção brasileira. Exato. Tem 2 convocados e um que já foi convocado, que é o João Gomes, que era titular do Flamengo. Isso. E era titular do Dorival, no começo. Tem o Dorival, tem o André, tem o Matheus, quer dizer... Será que... É difícil falar sobre isso, sabe? E assim, é questão também de como... a intensidade dos jogos lá, né? Os jogos lá tem Aqui a gente está evoluindo muito nisso. Eu acho que essa é uma declaração para massagear o ego do torcedor do Flamengo. Ele não é bobo, né? Sim. Então ele manda essa letra aí para a galera ficar empolgadona e tal. Mas vocês discordam? Eu acho que não... Eu vou naquilo que o Bruno definiu. Já que não vai jogar, não vai se enfrentar. Isso. Você fala e acabou, porque é mero achismo, gente. Não tem como você medir isso, sabe? Eu acho que é mero achismo. Tá aí, nação. Essas foram as notícias do Flamengo. Se gostou do vídeo, já deixe aquele like e se inscreva-se no canal. Tchau!